Olá, hoje iremos falar um pouco sobre resistores. Resistor. O que é um resistor? Resistores são dispositivos utilizados para controlar a passagem da corrente elétrica em circuitos elétricos por meio do efeito Joule, que converte a energia elétrica em energia térmica. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos retornar um pouco na história e falar um pouco sobre um homem chamado George Simon Ohm. Nascido em 16 de março de 1787 na Alemanha, George foi um físico e matemático alemão responsável pela descoberta e funcionalidade dos resistores. Ohm também contribuiu com a definição sobre a resistência elétrica e quais são as diferenças entre eletricidade térmica e galvânica. Em 1827, o Dr. George Simon Ohm demonstrou matematicamente a relação existente entre resistência e tensão e a corrente em circuitos elétricos, sendo assim conhecido como as leis de Ohm. Falando em leis de Ohm, vamos conhecer um pouco sobre elas. Primeira lei de Ohm. De acordo com a primeira lei de Ohm, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica que se forma em um resistor ohmico é sempre constante. A corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica aplicada e inversamente proporcional à resistência elétrica, como mostrado na equação, que tem a primeira lei de Ohm, onde R é a resistência elétrica, U é a diferença de potencial elétrico e I é a corrente elétrica. Chegamos à segunda lei de Ohm, que diz o seguinte: a capacidade dos resistores de controlar o fluxo de corrente elétrica diz respeito à sua resistência. Ela, por sua vez, depende de fatores geométricos, como o comprimento e a área transversal do resistor, e também de uma grandeza característica que é dada pelo material, conhecida como resistividade. Então temos a resistência, comprimento, a área transversal e a resistividade. Em outras palavras, o módulo da resistência de um resistor ohmico depende do potencial elétrico aplicado aos seus terminais, mas sim ao seu formato e ao material utilizado em sua confecção. Chegamos assim à equação para calcular a resistência elétrica, em função de parâmetros geométricos como a área transversal, comprimento, resistor, que é conhecida como a segunda lei de Ohm, onde temos que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área transversal. Falando sobre resistividade, o que é resistividade? Resistividade nada mais é que a grandeza física que depende de fatores microscópicos e é revelada a cada tipo de material. A resistividade de materiais condutores como ouro, prata e cobre é muito baixa, uma vez que eles oferecem pouca resistência à passagem de corrente elétrica. Outros materiais como borracha, plástico, vidro apresentam medidas de resistividade muito elevadas. Como ele funciona? Agora que estamos mais familiarizados com o assunto, vamos nos aprofundar sobre a funcionalidade do resistor e como é o seu funcionamento. A maior parte dos resistores é feita de materiais de alta resistência elétrica, e esses são conhecidos como os dielétricos. Os que apresentam uma resistência elétrica constante são conhecidos como os resistores ohmicos. São conhecidos como resistores ohmicos aqueles componentes eletrônicos que resistem à passagem da corrente elétrica quando inserimos um resistor em um circuito elétrico, ocorrendo a diminuição da intensidade da corrente. Além disso, a presença dele ao longo de um fio acarreta na redução ou a queda do potencial elétrico. Alguns resistores conseguem manter a sua resistência elétrica constante, mesmo em um grande intervalo de tensões elétricas. Eles são conhecidos como os resistores ohmicos. Falando em outras palavras, vamos imaginar que os elétrons fossem uma corrente de água, por exemplo. Em um cano, essa resistência sem resistência permitiria que a corrente máxima percorresse o seu interior. Mas se a gente aplicasse uma resistência nesse cano, limitaria o fluxo dessa água, assim como acontece com os elétrons.
Alguns resistores conseguem manter a sua resistência elétrica constante, como dito anteriormente. Outros também têm um papel básico, que é transformar energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Encontramos em chuveiros elétricos, ferro de passar roupa, aquecedores, fornos elétricos, entre outros, com essa finalidade de gerar calor. Porém, não são utilizados apenas para produzir calor. Por sua capacidade de diminuir corrente elétrica, os resistores também podem ser utilizados para controlar a diferença de potencial, o DDP, ou a tensão, em determinados trechos dos circuitos. Vamos conhecer diversos tipos de resistores e suas aplicações. Como citados alguns exemplos, vamos analisá-los separadamente cada um. O resistor fixo, ou apenas chamado de resistor, é um componente feito com filme que, conforme o material utilizado, citado anteriormente, irá interferir em sua precisão. Esses resistores não possuem polaridade, então não tem forma certa de conectá-lo ao circuito. Além disso, seu tamanho, PTH, eles possuem faixas coloridas, as quais indicam o valor de sua resistência através do código de cores. Vamos apresentar então esses resistores que acabam que tendo umas faixas coloridas para suas indicações. Vamos para o código de cores desses resistores. Esse código é utilizado para representar visualmente a resistência elétrica desses resistores. De acordo com o código de cores, as duas primeiras faixas indicam os dois dígitos iniciais da resistência, enquanto a terceira faixa indica o seu múltiplo, que será de 1, 10 ou 1000, que devemos multiplicar pelos dois primeiros dígitos. A última faixa indica a pureza, ou o grau de tolerância, em porcentagem, que a medida da resistência pode divergir do valor teórico designado para aquele resistor. Então, vamos chegar ao potenciômetro, que seria o segundo tipo de resistor. O potenciômetro é um tipo de resistor variável onde essa variação se deve de forma manual ao girar o potenciômetro. Uma ponta interna dele se movimenta, podendo aumentar ou diminuir a resistência, conforme a posição dessa ponteira. Essa variação na resistência interfere na quantidade de que corrente passa ou não passa pelo circuito. Dessa forma, é possível controlar alguns parâmetros de componentes eletrônicos. A sua aplicação mais comum é no controle do volume de aparelhos de som, por exemplo, aqueles mais antigos que eram utilizados manualmente. O terceiro resistor seria um termissor. O termissor é um resistor que varia sua resistência conforme a temperatura. Eles também podem ser NTC, o qual diminui a sua resistência com aumento de temperatura, ou PTC, o qual aumenta a sua resistência com o aumento da temperatura. Sua aplicação mais comum é em circuitos destinados a controles de temperatura, como circuitos de computador ou geralmente mais aplicado na área da informática. Chegamos ao LDR. É um resistor semelhante ao termissor, com a resistência variável, porém dependente não da temperatura, mas sim da luz. Tipicamente, sua resistência diminui quanto mais luz incide nele. Logo, ele pode chegar a resistências muito elevadas em lugares escuros, devido a essa variação conforme a luminosidade. Sua aplicação mais comum é em postes de cidades, as quais, conforme anoitece, elas acendem ao pouco automaticamente.